Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema bem central da escatologia, o pré-milenismo. Estamos usando como base um artigo do Teoloteca, né? O título é O que é pré-milenismo? Ou A Esperança de um Reino Terreno. Isso mesmo. E a nossa ideia aqui é investigar a fundo essa visão. O que ela propõe exatamente? Como funciona essa ideia de futuro segundo esse material? Olha, a proposta central que o artigo traz é, assim, bem direta. A segunda vinda de Cristo acontece antes de um reino de 1000 anos. E um reino literal, viu? Aqui na Terra mesmo. Então não é tipo uma melhora gradual do mundo. Não, não. Pelo menos não segundo essa visão do artigo. É uma intervenção divina mesmo, sabe? Algo visível e impactante. Uma mudança radical que vem de cima. Entendi. E como seria esse reino de 1000 anos? O que o artigo detalha sobre isso? O artigo cita que o reino vai remanescer e que novas nações vão surgir. Mas mas alvinhos desordens vão surgir com um povo perdido, além dos óbvios ordenados como juízes na milenidade. Hum, então não é, tipo, uma redistribuição mundial. Não, não. Acontece uma porção alguns diáspora também. E o que explica novamente é a intervenção divina de novo, porque ela é evidenciada por um mundo assim totalmente visível e palpável. A proposta do artigo é que o corpo de Cristo estará com eles, e que não só eles vão continuar nessa terra, mas que também vão ver, ouvir e participar das ações e administração divina do reino de milênio. Entendi. E como seria esse reino de 1000 anos? O que o artigo detalha sobre isso? Olha só, antes disso acontecer, o artigo geralmente associa a essa visão uma expectativa de piora, sabe? Piora? Como assim? É, uma deterioração moral, social, que culminaria na chamada Grande Tribulação, um período bem intenso. Só depois disso é que viria o milênio. Nossa, um cenário forte antes do reino. E durante os 1000 anos, então, o que aconteceria? Ah, aí a descrição muda completamente. O artigo fala que Satanás estaria preso nesse período, incapaz de enganar as nações. Quer dizer, exceto por um tempinho bem curto lá no final. Uhum. Seria um tempo de justiça perfeita, assim, paz no mundo todo. O artigo menciona até harmonia na criação, na natureza. E os santos, aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, reinariam junto com Cristo. O artigo fala bastante dessas duas ressurreições? Parece ser um ponto-chave, né? Fundamental. Totalmente central para essa visão, baseado na leitura que o texto faz de Apocalipse 20, principalmente. E como são essas ressurreições? As duas são entendidas como físicas corporais mesmo. A primeira, que seria dos crentes, acontece antes do milênio começar. A segunda, dos não crentes, ocorreria só depois desses 1000 anos, para o julgamento final. Essa separação no tempo é bem característica. Entendi. Uma antes, outra depois. E o que o artigo diz sobre a interpretação da Bíblia para chegar nisso tudo? Porque é bem detalhado, né? Pois é. A chave aqui, segundo o texto, é a hermenêutica, o método de interpretação. O pré-milenismo descrito tende a ler as profecias de forma bem Literal. literal, mesmo as do Antigo Testamento. Exato. Principalmente elas, muitas vezes. Aquelas profecias sobre a restauração de Israel, por exemplo, são vistas não como algo simbólico para a igreja, mas como um plano a ser cumprido literalmente com o Israel nesse reino futuro na Terra. Então a interpretação literal, especialmente sobre Israel, é um ponto importante destacado no artigo. E essa visão, ela é nova ou já existia antes? O artigo mostra que tem raízes bem antigas, era forte lá na igreja primitiva, o pessoal chamava de quiliasmo, figuras como Justino Mártir, Ireneu, eles defendiam algo parecido. Interessante. Mas ela sumiu por um tempo. Na Idade Média perdeu bastante força, muito por causa da influência de Agostinho, que tinha uma interpretação mais, digamos, simbólica do milênio. Mas aí ela ressurgiu com tudo. Quando isso? Nos séculos 19 e 20. O artigo liga muito esse ressurgimento ao dispensacionalismo, um sistema teológico que ficou bem conhecido com John Nelson Darby. Dispensacionalismo. Isso. O artigo sugere que esse sistema não só ajudou a popularizar a ideia do reino literal, como também enfatizou muito uma distinção clara entre Israel e a Igreja,
nos planos de Deus. E isso é central para muitas formas de pré-milenismo hoje. Entendi. Quer dizer, essa visão popular hoje tem uma ligação forte com esse desenvolvimento mais recente, segundo o texto, e pensando nos pontos fortes e fracos que o artigo apresenta. Bom, como pontos fortes, o texto aponta que essa visão leva a sério a escatologia, né? Incentiva o estudo das profecias. Para muitos, parece uma leitura mais coesa de Apocalipse 20. E a ideia da volta iminente de Cristo gera um senso de urgência, de missão. Certo. E os pontos fracos? As críticas que o artigo menciona. Do outro lado, o texto levanta que os críticos apontam a pouca base bíblica fora de Apocalipse 20 para um reino literal de 1000 anos. Tem também o desafio de interpretar tudo literalmente, né? Será que dá? A questão da hermenêutica de novo. Pois é. E aquela ideia de um reino estabelecido com vara de ferro, um governo bem firme, alguns acham que isso contrasta um pouco com a maneira como o Espírito Santo age hoje, mas internamente. Questionam também se esse reino intermediário é teologicamente necessário antes da eternidade. Entendi. São pontos importantes para pensar. Então, para a gente amarrar o que esse material do Teoloteca nos trouxe, o pré-milenismo é essa visão bem influente que descreve uma esperança futura muito concreta, né? Um reinado visível de Cristo na Terra, baseado numa leitura bem específica, mais literal, das profecias. Exatamente. E essa descrição toda do futuro, essa expectativa detalhada que o artigo apresenta, acaba levantando uma questão interessante que até extrapola um pouco o texto, né? Qual questão? Como será que essa expectativa forte de um reino terreno literal lá no futuro influencia a forma como a pessoa se engaja com os desafios e as responsabilidades do mundo agora, no presente? Nossa, é uma ótima pergunta. Como a esperança futura mexe com o nosso agir presente? Excelente reflexão para a gente continuar pensando. Bom, nossa análise deste material fica por aqui hoje.